Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um MedSeg Quick. Hoje, com os nossos queridos da Johnson Controls, né, da Tyco. Hoje a gente vai falar de Lustra, uma marca aí de CFTV, de câmeras, que trouxe novidade para a gente. E quem conta isso é o nosso querido Livson. Eu sou Gabriela Brandão, responsável pelo marketing da MedSeg. A MedSeg, para quem não conhece, é um distribuidor de valor de segurança e tecnologia há 20 anos já no mercado. A gente trabalha com assessoria em loco, assessoria em projetos de engenharia, treinamentos, com todos os melhores fabricantes mais renomados do mercado, como Bosch, Carrier e muitos outros. Bom, Livson, esse é o nosso cara da Tyco. Seja bem-vindo, se você quiser se apresentar aí. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, obrigado, Gabi. Muito bom dia a todos. Obrigado pelo tempo, pela possibilidade aí da gente estar falando um pouco mais sobre esse lançamento tão bacana que é a Ilustra Pro Gen 4, uma câmera multisensor muito bacana, com alguns diferenciais bem legais para a gente trazer aí para o mercado. Tô com um cara muito bacana aqui que também vai me ajudar aqui referente a alguns temas, que é o Denis Sandri, é nosso engenheiro de aplicação, e vai poder estar entrando aí mais a fundo referente a alguns temas da Ilustra Pro Gen 4. Bom, pessoal, sem mais delongas então, vamos iniciar falando um pouco mais desse modelo de câmera. Bom, primeiro, a câmera Ilustra Pro Gen 4 é um modelo que ele tem 4 sensores, é claro, como vocês estão vendo aí, é uma câmera multisensor, porém ele traz algumas características muito únicas que fazem com que a gente precise aprofundar desse modelo, tá? Bom, como vocês todos sabem, uma câmera multisensor ela tem uma característica que é comum a todas, que é um benefício muito interessante, que é, vamos dizer assim, o custo total de propriedade, porque você tem somente um cabo, uma licença VMS, isso ajuda bastante. No caso da Ilustra Pro Gen 4, nós estamos falando em 5 câmeras varifocais, então a gente tem um zoom de 5x ótico em cada uma dessas câmeras e ajustes individuais de pan e tilt também nessa câmera. Então, ela não é somente uma câmera fixa, a gente consegue trazer muito dinamismo, a gente consegue trazer uma cobertura muito ampla e que uma câmera multisensor consegue trazer, porém, com muitos benefícios que às vezes a gente tinha com outros tipos de câmera somente, tá? Então, essa câmera traz um algoritmo muito refinado de AI, que o Denis vai tratar um pouquinho à frente, que vai trazer um dinamismo muito interessante e atender uma gama muito ampla de clientes com necessidades específicas e pontuais, tá? Um outro ponto que é muito importante, pessoal, e a gente precisa destacar é a resiliência dessa câmera. Essa câmera foi pensada para que, em todos os aspectos, ela pudesse ser o mais robusto possível e ela pudesse operar sobre quais as condições possíveis. Então, a gente tem uma característica que nós chamamos de Trickle Store. Essa característica da Tyco faz com que a gente monitore a comunicação da câmera com o servidor e caso a gente tenha aí uma perda de pacote ou algo do gênero, a câmera então assim passa a gravar a imagem no seu SD card. E aí entra um ponto que essa câmera ela suporta aí 2 terabytes em cada um dos sensores, então a gente está falando aí em até 8 tera de armazenamento em uma única câmera, né? Notem que às vezes a gente tem alguns storages que tem 8 teras, essa câmera ela tem a possibilidade de guardar, armazenar essa massa, que vai ser somente uma massa que vai ser gravada caso a gente tenha um problema de interrupção nessa conectividade. A partir de reestabelecida, a câmera envia esses pacotes e é muito interessante a gente falar o como ela envia, né? Essa câmera ela tem um QoS que você vai definir o que você quer mandar primeiro, o que é prioritário.
mandar primeiro metadados, mandar áudio, ou primeiro eu mando vídeo, você consegue definir isso também. Então, ela é uma câmera que tem muitos aspectos de configuração, também no aspecto de resiliência dela, tá? Essa câmera também possui iluminadores infravermelhos. Para cada um dos sensores a gente tem um IR de até 30 metros. Como uma câmera que vai estar posta em ambiente externo, ela precisa ter um True Wide Dynamic Range, então a gente tem um WDR muito potente. Também temos algo muito interessante para uma câmera que vai ficar externa, Smart Defog, ou seja, a gente detecta quando a gente tem ou uma camada muito espessa de poluição, neblina, e a gente consegue remover isso digitalmente para que você consiga ter uma imagem bacana, né? E o Smart WDR também para ajudar cenas que tenham um alto contraste de luz de fundo. Como eu disse para vocês, resiliência é a palavra-chave dessa câmera. Então, ela também foi pensada no aspecto de resiliência. Depois o Denis ele vai poder entrar um pouco mais a fundo no quesito alimentação. Essa câmera ela pode ser alimentada PoE, é claro, e também uma alimentação de 12 volts. Então, você tem uma redundância de alimentação caso alguma coisa aconteça. A câmera ela não vai parar de operar, tá? Pessoal, essa câmera ela tem aí as seguintes resoluções: 20 ou 32 megapixels. 20 megapixels nós estamos falando em 4 sensores de 5 mega cada, e temos também a opção de sensores aí 4K em cada uma das câmeras, totalizando os 32 megapixels também. Como a câmera da Tyco, não poderia ser diferente. O quesito cibersegurança ele é extremamente importante para a gente. Essa câmera está totalmente compliant com NDAA, enfim, ONVIF e todos os padrões de segurança que vão dar a certeza para vocês de que a gente não vai ter nenhum tipo de problema futuramente. Bom, avançando, pessoal, características que fazem sentido a gente colocar dentro do espectro de soluções que essa câmera pode trazer, né? Então, primeiro, como a gente pode ver aí na imagem ao lado, a gente tem um grupo de câmeras, às vezes olhando áreas muito próximas, mas que devido à questão de abertura, posicionamento de lente, algo físico, a gente não consegue ter uma cobertura total. E é claro, com a câmera multisensor, a gente resolve esse problema, e principalmente uma câmera multisensor que tenha todos os ajustes que a nossa câmera tem. Então, como a gente falou, a gente não requer aí, às vezes, uma câmera PTZ. Quando a gente está falando de uma área muito grande, a gente consegue matar esse tema com a nossa câmera multisensor, com todos os ajustes motorizados que ela tem, tá? E é claro, uma câmera como essa possui uma gama e uma robustez de AI, que, como nós vamos ver, o deles ele vai aprofundar isso, vão trazer a certeza e a segurança de que a gente vai ter um ambiente devidamente monitorado, tá, pessoal? Depois a gente também vai ver a possibilidade e a facilidade que nós temos com essa câmera no quesito instalação e configuração, trazendo um aplicativo móvel que ficou muito bacana, pessoal. Vocês vão gostar demais. Quais ambientes a gente pode colocar ela? É claro, no monitoramento ao vivo, para áreas grandes de intersecção, estacionamentos, onde eu vou ter uma necessidade de ter uma grande quantidade de câmeras, às vezes olhando um determinado ponto, fixas. Então a gente consegue tranquilamente suprir aí, substituindo 4 câmeras, então são 4 cabos de rede, 4 licenças, enfim, todo esse benefício de câmeras multisensors que vocês já conhecem. Mas também a questão de metadados, ou seja, o uso reativo dessas câmeras é fundamental. Nós vamos ver um vídeo de busca forense que nós conseguimos devido à potência desses analíticos, que ficou fantástico. Então, é claro, aonde a gente consegue colocar essas câmeras, seja em ambientes varejistas, centros de distribuição, enfim, aonde eu tenho a necessidade de ter o fluxo de metadado analisado de modo forense, classificando objetos, enfim, dando toda uma consciência situacional daquilo que está se passando dentro daquela cena, tá? Bom, pessoal,
Rapidamente, já para passar a palavra para o Denis, nós temos questões que são fantásticas no que diz respeito a essa câmera, principalmente no que diz respeito ao custo total de propriedade, ou total cost of ownership, né, como é conhecida. É claro que uma câmera multisensor, aspectos como esse, eles são fáceis da gente destacar. São 4 câmeras que eu consigo substituir, ao invés de uma, são 4 licenças, 4 infraestruturas, alimentação, ok. Porém, essa câmera tem um benefício muito interessante, que é a evolução contínua. Nós atualizamos recentemente firmware, então a gente traz novos benefícios e recursos a uma câmera, atualizando ela e fazendo com que ela evolua a partir do tempo. Não faz muito sentido você investir, ter um CAPEX alto, com hardware, sendo que ele pode parar no tempo. A gente tem recursos como classificação por cor que foram sendo adicionados e eles vão ser adicionados com atualizações de firmware sem a necessidade de uma troca total do produto. Isso é fantástico. Denis, contigo a palavra, meu caro. Fala aí, mestre. Obrigado aí, Livson. Acho que não sei se a Gabi tá falando alguma coisa. Ai, desculpa! Tava no mudo? Falei para você, se você quiser se apresentar para quem não te conhece do nosso Ah, claro. Não, com certeza. Singer, assim, quem Não, tranquilo. você... Bom, me chamo Denis, eu sou engenheiro de aplicação aqui de produtos no Brasil, da Johnson. A gente cuida na parte do departamento de Global Products, eu tenho essa parceria aí do dia a dia com o Livson, a gente... ele me ajuda a escovar algumas vezes os bits, e aí a gente faz essa troca de figurinha quando a gente precisa trazer essas novidades para vocês. E o Livson tem nem que falar, é mestre, né? Mestre nas apresentações, o cara domina mesmo. Então, ele torna o meu trabalho mais fácil, Gabi, para você ter uma ideia. Então, eu tenho que falar, eu falo menos. Bom, mas falando um pouquinho da Multisensor, né, é uma câmera que realmente ela veio para quebrar alguns paradigmas, né? O Livson brilhantemente explicou da questão, principalmente de instalações em ambientes externos, mas a gente não se prende só a isso também, né? A gente pode usar ela para ambientes internos, quando a gente fala, por exemplo, de escritórios, visando aí um dimensionamento em office para reduzir pontos cegos, principalmente em escritórios com baias ou corredores, essa câmera ela supre essa necessidade de uma maneira muito simples, né? E com baixo investimento em infraestrutura e cabeamento, enfim. E aí, utilizando em ambiente interno também, a gente consegue atribuir algumas regras, né, de analíticos que são muito poderosas nessa câmera, né? Então, quando a gente fala aí de analíticos, hoje vindo com uma força muito grande, a gente trabalhando aí nessa vertente do Deep Learning, né, que é sempre trabalhando a câmera-máquina, né, trabalhando com algoritmos bem precisos na sua aprendizagem, a gente consegue potencializar os resultados das nossas buscas, né, dentro do nosso cotidiano. Então, essa câmera, por exemplo, trabalhando com 4 sensores aí, ela consegue trabalhar até com 10 regras simultâneas de analíticos. Então, como que funciona? Através de uma conexão direta por ela, via browser, e eu podendo conectar até 10 clientes simultâneos, né, até 10 usuários simultaneamente conectados na câmera, eu consigo criar 10 regras de objetos, onde eu classifico as minhas regras como tipo de objeto. Então, eu tenho uma detecção de face, uma detecção de objeto abandonado, eu tenho aí questão de filas, saídas, monitoramento de direção, enfim. Então, configurando essas regras, eu posso configurar os tipos de classe. Então, para cada regra que eu crio, dessas 10, eu posso criar classes para dimensionamento desses analíticos. Isso daí faz com que o método de Deep Learning ele trabalhe de uma maneira mais potencializada. Lembrando que a gente tem aí também 2 teras por sensor. A gente está falando aí de um armazenamento em TricoStore, como o Livson mencionou aí, que a gente consegue trabalhar num ambiente, por exemplo, um estoque, como vocês estão vendo aí, por exemplo,
na imagem, você tem aí um ambiente extremamente crítico, onde a qualquer momento uma câmera dessa pode perder uma conectividade em um caso crítico, e ela tendo esse storage, porque a gente sabe que para você fazer, por exemplo, uma manutenção numa área dessa, não é simplesmente você sair levando uma escada ou alguma coisa do tipo no meio da onde passa as empilhadeiras, subir lá na escada para fazer uma manutenção. Não é bem assim que funciona. Então, a gente precisa ter essa condição favorável, onde você não vai perder esse analítico. Então, você vai ter ele sendo muito bem utilizado, e você também, caso tenha ambientes com áudio, essa câmera ela fornece um áudio bidirecional. Então, tendo sempre um input e um output disponível, e você potencializando essas regras de analítico para análises mais criteriosas, né? Liv, se você quiser passar aí o slide ou quiser comentar alguma Lembrando que coisa. são 10 regras simultâneas por sensor, tá, Simultâneas, pessoal? exatamente. Por sensor, por Tá sensor. falando Então, aí de 40 regras, né? 40 regras, isso é muito bacana. Vamos ver um vídeo prático disso daqui, Denis? Vamos, aí a gente, vou falando aqui mais ou menos Perfeito. do que a gente acabou de explicar. Então, ó, só para a gente ficar um negócio mais dinâmico, Lisson, a gente tem aí uma plataforma do nosso VMS do ESAC, e essa câmera está conectada através do aplicativo do protocolo Ilustra, né? Que é um protocolo proprietário, e eu trago aí os meus analíticos, e nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho essa câmera instalada num ambiente como se fosse uma sacada ali, e ela está pegando 4 áreas distintas. Porém, essas quatro áreas distintas, elas cobrem, 3 delas, uma ordem cronológica de um ambiente, onde eu tenho ali o início de uma rodovia, meio da rodovia e o final ali de uma rodovia. E percebam, pessoal, que ali naquela última imagem, na terceira, eu tenho uma visualização disponível baixíssima. Eu tenho um muro, uma plaquinha de anúncios e uma árvore com uma placa de trânsito ainda na frente. E é tão poderoso esse nosso algoritmo de Deep Learning, que ele consegue, através das regras criadas aí de seleção de veículos, carros, bikes, pessoas, caminhões, tal, identificar esses caras. Por quê? Porque eles já foram tagueados na imagem anterior, né, Lipson? Então, olha Perfeitamente. só como que fica o desenho disso, né? Só destacando, à direita vocês vão ver um painel e todos os tags que os analíticos eles vão criando. Notem a quantidade de tags que ele vai escrevendo no metadado. Isso vai ficar armazenado para uma busca futura. E ali vocês vão ver basicamente 4 linhas, né, bem grandes, que vão ser as linhas aí de cada um dos sensores. Sempre que um determinado analítico, no caso, ele fez uma busca aí, sempre que um determinado analítico ele for buscado aí no campo inferior, você vai trazer já tagueado quais são os eventos que vão estar em vermelho em cada um dos sensores. Isso vai facilitar demais a busca forense ou a busca pela busca de uma retratação, busca de uma imagem para a criação de um case. Certo? Sim. Perfeito, perfeito. A gente Bom, está falando aqui também, também da questão do analítico, só para complementar, que isso daí também numa área, por exemplo, com uma baixa visibilidade, como o Livson mencionou, vamos supor que eu tenha uma área com uma densidade de poluição muito, muito maior, ou uma neblina em rodovias, que é comum. Você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui e tal, você pega o Rodoanel, aqui tem áreas com uma neblina absurda. Ele consegue, através do método de configuração para esse tipo de cenário, continuar em alto índices de tagueamento para esses analíticos. Então, é muito poderoso mesmo essa questão do sensor dela, tá? Você descer lá para Praia Grande, ali na Imigrantes, tem muita neblina, aí você coloca o Smart Defog aí e já resolve. Smart Defog, e a gente vai saber que você está descendo, não vai ter jeito, não. Olá, Livson. Olá, Denis. Tudo bem com vocês? Olá, Heitor, tranquilo. Olá, Heitor. Bom dia. Pelo que eu entendo também, é um equipamento muito adequado a grandes volumes e densidades de pessoas, né? Como eventos e vias públicas, né? Ele se torna bem adequado a isso. O que Sim, vocês acham? Sim.
monitoramento, um monitoramento de intersecções, ou seja, eu tenho um ambiente onde eu tenho um alto volume de pessoas e eu preciso saber para onde que essas pessoas elas estão indo, eu tenho intersecções, ou em áreas de monitoramento como estacionamentos, shopping centers, aeroportos, ela tem uma grande um grande atendimento de necessidades com algumas das características que a gente está vendo. E muitas facilidades também, né, Denis? Muitas facilidades. Então, só para a gente avançando aqui nessa parte, a gente está falando tanto na facilidade estrutura física, instalação, onde eu tenho um baixo investimento com infraestrutura, uma vez que uma passagem de um cabo apenas, ela já supre a necessidade de conexão para essas 4 sensores de câmeras. E hoje nós temos também, como ela é uma IP66, né, ela tem uma estrutura de selo, onde eu tenho um patch cord embutido nela, que é esse rabicho que vocês estão vendo aí na imagem no canto esquerdo. E esse rabicho, ele é um conector macho-fêmea para RJ45, onde você vem com o seu cabo certificado, ou enfim, e pluga nela, sem você precisar, lá no ato da instalação, ficar abrindo câmera para fazer algum tipo de conectorização, tá? Então, você já pode subir com ela, né? Obviamente, você fixa ela, né? Isso daí mais para a galera do dia a dia ali da instalação, você já fixa a base dela, sobe com ela 100%, sem precisar abrir ela, trava ela na base e não precisa mais abrir essa câmera para nada. Todas as partes de ajustes de foco, lente, enfim, vão ser feitas todas de maneira automática, depois que você só plugar o seu cabo de rede ali no conector que está do lado de fora. Então, muito prático. Tá? E a praticidade não é só quando você está lá. Vamos supor que você não queira, eu instalei a câmera lá. Então, o que a gente faz? A gente pega e baixa o nosso aplicativo da Ilustra, e aí, através de uma rede ali, um Wi-Fi, uma rede local, você escaneia o QR Code da caixa da câmera, então você não precisa nem ir na câmera, você pode escanear da caixa. Você, através de um dongle aí que você adquire, você bota os dados dela, né, MAC, essas informações que estão na caixa, e você consegue fazer toda a configuração wizard inicial da câmera sem precisar estar lá em cima na escada ou precisar voltar para o data center para fazer isso lá no servidor. Então, é a praticidade. É muito legal. Isso a gente fez algumas experiências e não só com ela, né? Essas novas linhas aí da geração da Ilustra estão vindo com isso. Então, é muito simples, muito simples. Fixei, pluguei, desci, aplicativo, configuro a câmera. É um ponto para lá de importante que a Taiko sempre tem um olhar especial na parte de implantação, sempre facilitando e agilizando por parte do implantador, né? Sim, perfeito, perfeito. Bom, pessoal, então a gente viu aqui algumas características desse nosso novo modelo. E aí chegou o momento, Gabi, da gente realizar um quiz aí para ver se o pessoal sacou aí, pegou todas as informações. Podemos fazer? Nossa, eles estavam dormindo, vendo... Peraí. Bom, quiz final já? Quiz. Peraí, volta. Volta. Essa aí que tá valendo uma viagem para Cancún? Estou muito ansiosos. A Taiko preparou para a gente uns brindes, então quem responder corretamente este quiz, né? Esse é o quiz do milhão, como diz o meu amigo Derek. Vai ganhar uma bolsinha fofa aqui. Nessa bolsinha tem um negócio super importante para você cobrir a sua câmera. Vou fazer que nem blogueira, ó. Cyber Security, ó. Aquela janelinha. Você fala, isso aqui não serve para nada. Serve sim, porque o Zuckerberg lá tá vendo a gente nas câmeras. E um pendrive chiquérrimo. Nossa, legal, hein? Esse daí é... Essa bolsinha para você levar protetor solar na Praia Grande, lá depois da neblina. Lembrando que tem que estar inscrito no nosso canal do YouTube, senão não ganha. Isso é verdade aí, viu, pessoal? MedSeg, inclusive, tá? E tá seguindo a nossa página no LinkedIn. Então, agora sim, valendo! Agora sim, valendo! Bom,
quais são os principais diferenciais dessa nossa câmera que a gente apresentou, né? Então, a gente tem aí a opção lá na sua esquerda, 20 e 25 megapixels em sensor, tecnologia AI, ajustes remotos de pan tilt zoom, instalação fácil com wireless. Opção B, 20 e 42 megapixels, aí ajustes remotos de pan tilt zoom, instalação fácil com acessórios wireless, cibersegurança e alimentação redundante. Ou a opção C, 20 e 32 megapixels, aí ajustes remotos de pan tilt zoom, instalação fácil com acessórios wireless, cibersegurança e alimentação redundante. Quais das três opções? Valendo. Respondeu, tá muito fácil. Ganhou, né? A correta, Ju? Correta. Parabéns. É isso aí. Pessoal. Parabéns, pessoal. Parabéns. Mas estava fácil, vai. Você já pegou mais pesado para a galera aí, Liz. É que é sexta-feira, sextou, né, Gabi? Sextou, então é melhor a gente... Galera, estamos janeirando ainda, né? Exatamente. Muito bacana, queria agradecer vocês. Hoje a gente conclui a primeira parte, o primeiro capítulo do nosso mês da Johnson Controls. A MedSeg está com uma nova estratégia aí de fazer... Cada mês a gente vai selecionar um fabricante para fazer aí alguns eventos online com a gente. Então, ontem a gente teve com o Denis, que está na tela aí de vocês, a parte do web, né? Que é um... Tá virando blogueirinho, Denis? O nosso web, ele é um pouco mais longo, né? A gente tem aí mais ou menos 1 hora para a gente falar no detalhe, entrar especificamente algumas questões técnicas, mostrar na tela como funciona. E o Quick é mais um bullet points, mostrar mais os diferenciais das novidades aí, que era o lançamento da Multisensor. Semana que vem tem novidade, a gente vai gravar o MedSeg Responde, focado na Johnson Controls, com as maiores dúvidas de vocês, que esses meninos vão participar, o Denis vai participar com a gente e a gente vai disponibilizar no YouTube, tá bom? Pessoal, muito obrigada mais uma vez juntos aí, vocês são parceiraços, muito obrigada, uma ótima sexta-feira para vocês. Sextou. Vou começar a ensaiar agora. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Ative o sininho. Isso aí. Bom dia, família. Tem que colocar ali, assim, que aparece assim, ó, clique no sininho aqui. Clique no sininho. Para o próximo vídeo aqui. Gente, obrigado aí pelo espaço, viu? Só tenho a agradecer e contem com a gente. Muito obrigado a todos, um excelente dia, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.